Oi, gente, essa é a aula 3, vídeo 1. Na aula passada, a gente viu aí a relação do movimento do ar na escala urbana, né? E hoje a gente vai ver essa movimentação do ar e a relação com a edificação. Bom, vocês lembram que na aula passada também a gente fez a correção da velocidade do ar em função da rugosidade aí do entorno, do terreno e também em relação à altura da abertura? Lembram também que a gente considerou que naquele exercício o vento estava incidindo perpendicular àquela fachada, né, normal àquela fachada, mas a gente sabe que nem sempre o vento vai incidir ali perpendicular àquela superfície. Ele pode incidir em diferentes ângulos. E esses ângulos, eles vão interferir, vão influenciar, na verdade, na velocidade de entrada do fluxo de ar naquele determinado ambiente, tá? Então, para a gente otimizar, né, essas questões, a gente tem que buscar orientar o nosso edifício, né, as nossas aberturas do nosso projeto, em função aí dos ventos predominantes. Para a gente entender melhor um pouquinho, eu coloquei aqui uma imagem onde a gente pode observar o vento incidindo aí a um certo ângulo de incidência, né? A gente tem aí um ângulo θ que a gente pode analisar essa velocidade de entrada do fluxo de ar a partir do ângulo de incidência por meio de uma fórmula bem simples, que é a utilização aí da lei dos cossenos, que ela apresenta essa fórmula. Essa fórmula nada mais é do que, por exemplo, o V, esse V inicial, ele vai ser a velocidade média do vento, considerando aí o ângulo de incidência, ou seja, é o que a gente quer descobrir. O V0 é a velocidade média do vento. Essa velocidade média do vento é aquela que a gente descobriu com a correção da velocidade do ar em função do tipo aí da rugosidade daquela área, tá? E o ângulo θ, que é o ângulo de incidência daquele vento naquela superfície. Coloquei aqui um exercício para a gente começar a treinar esses aspectos. Esse exercício é da seguinte forma: estimar a velocidade média do vento que entrará pela janela de um edifício localizado no centro de Florianópolis, situado a 10 metros do nível do solo e voltado a norte. Notem que essa primeira parte a gente já fez lá no exercício anterior, tá? Da aula passada. Continuando. O ângulo de incidência do vento na fachada em estudo é de 45 graus em relação ao normal da fachada. Lembrando aí da formulazinha, tá? Que eu apresentei. Então, o que a gente quer descobrir é o V, e a gente já tem o V0. Lembram aí do V0, que é aquela velocidade de 2,69 metros por segundo que a gente descobriu? Não lembram? Vamos relembrar aqui, ó. Coloquei lá naquela fórmula de correção do ar, da correção da velocidade do vento, e a partir aí da orientação, a gente fez a correção desse valor da velocidade do vento, né? Então, a gente conseguiu um valor aí de 2,69 metros por segundo, que é o que a gente vai utilizar agora nessa nova fórmula do ângulo de incidência do vento. Bom, continuando, a gente tem aí o ângulo θ de 45 graus, que é o que a questão está pedindo. Então, colocando esses dados na fórmula, a gente vai ter aí a seguinte equação. V igual a 2,69 vezes o cosseno de 45. Coloquei aqui do lado uma tabelinha com senos e cossenos de muitos ângulos, que vocês podem consultar depois, tá? E a partir desse ângulo de incidência do vento naquela fachada, a gente vai ter aí uma correção de valor da velocidade do vento a 1,90 metros por segundo. Notaram aí a diferença que a gente tinha, digamos, a gente tinha 2,69, o vento incidindo perpendicular à fachada. Agora, com um ângulo de incidência de 45 graus, a gente perdeu um pouco dessa velocidade, né? Agora a gente já tem 1,90. Então, a gente começa a observar aí a influência da angulação que esse vento está incidindo sobre aquela abertura, né? Sobre aquela fachada. Coloquei aqui um exercício para vocês treinarem, tá? Que basicamente é uma situação semelhante com a anterior, só que agora é semelhante com a questão anterior da aula passada, né? Essa primeira parte. Então, vocês vão estimar a velocidade média do vento que entrará pela janela de um edifício localizado no centro da cidade de Florianópolis, situada a 25 metros
do nível do solo e voltada a norte. Essa primeira parte é da segunda questão, daquela que a gente resolveu, tá? Em sala virtual. Então, o ângulo de incidência agora nessa questão, o ângulo de incidência do vento na fachada em estudo agora é de 60 graus em relação à normal da superfície, tá? Então, vocês coloquem esses dados na fórmula e a gente vai descobrir juntos aí na aula online, tá bom? Vamos continuar. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a ventilação nos espaços interiores. E a configuração do fluxo de ar no interior de uma construção, né, de um ambiente, ela é determinada por diversos aspectos, como, por exemplo, a tipologia das aberturas. Qual vai ser o tipo de abertura que eu vou utilizar naquele meu espaço? A localização dessas aberturas nesse meu ambiente, em qual parede é que vai estar, né, em qual posição também. A dimensão das aberturas de entrada e saída de ar. Isso também vai influenciar nessa distribuição do ar dentro daquele espaço. Outro ponto é os elementos externos próximos às aberturas, tá? Como brises, marquises, extensão de parede. E outro fator também interessante é em relação à configuração interna desses espaços. Tudo isso influencia na distribuição do fluxo interno do ar. Bom, a gente vai iniciar agora, então, pela tipologia das aberturas, né? Então, a área útil da ventilação, eu estou mostrando agora a área útil da ventilação para diversos tipos de janela. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como, por exemplo, a janela do tipo guilhotina e de correr, como vocês podem perceber, ela apresenta aí 50% do vão livre para ventilação, né? Então, imagina aí que eu vou abrir essa janela e 50% dessa abertura vai ser livre para a passagem do ar. E quando eu fecho, no caso, 100% obstruída para a passagem, tá? Então, essas duas tipologias de abertura permitem 50% de vão livre para a entrada de ventilação. E se eu tiver agora uma janela de abrir, né? Quando eu abro toda, a gente tem aí 100% da área livre, né? Do vão livre, que permite a entrada de ar. E se a gente mudar agora para outra tipologia, né? Se a gente colocar agora uma janela basculante, isso também já vai influenciar nessa abertura. Notem, por exemplo, né, nessa tabelinha que a gente tem, se a gente tiver um ângulo de 0 graus, né? No caso, a janela vai estar fechada. Então, a área útil efetiva para a entrada de ventilação vai ser 0, né? Que no caso, todas as janelas que estiverem fechadas vai estar 0 fluxo de ar passando por ela. Mas aí, se eu começo a mudar essa angulação, né? Começo a abrir essa janela. Então, eu coloco aí a 30 graus, eu já tenho 13% de área útil dessa janela basculante. Se eu colocar 45 graus, 30%, 60 graus, 50%. Se eu colocar aí 90 graus, quase realmente assim, perpendicular, então a gente vai ter aí 100% de área útil destinada à ventilação. O outro fator bem interessante a mencionar em relação às janelas basculantes, né, e venezianas é quanto ao direcionamento desse fluxo de ar, né, o que a gente pode fazer com esses elementos. Então, aqui tem um exemplo de venezianas móveis que permite aí que a gente faça a regulagem do fluxo de ar, desse direcionamento. Notem, por exemplo, nessa primeira imagem à esquerda, se eu movo as minhas abazinhas aí da veneziana, eu já direciono esse fluxo mais para cima, né? Então, se for um momento que eu não quero, né, o contato direto com esse fluxo de ar, eu posso mover minha veneziana voltada para cima e esse fluxo vai passar aí por cima de mim, não entrar em contato direto. Assim como as outras propostas de direcionamento, né, de regulagem dessa veneziana. Então, se eu quiser um contato realmente mais direto com esse fluxo de ar, eu posso, por exemplo, colocar as minhas abinhas, né, da veneziana móvel ali retinhas para esse fluxo de ar ele poder passar, poder entrar em contato com os usuários daquele ambiente e proporcionar aí uma melhoria, né, do conforto térmico. Outro aspecto, né, que a gente vai analisar é em relação ao efeito da localização das aberturas na distribuição do fluxo de ar dentro dos ambientes. Esse primeiro exemplo aqui foi em relação à localização das aberturas em paredes opostas. Então, a gente pode observar aqui, o primeiro fator é que
o ângulo de incidência desse vento ele está normal à fachada, tá? Como pode ser observado aí pela setinha azul maior. Então, essa primeira imagem são as aberturas localizadas aí na parte central da parede. O que a gente percebe nessa primeira imagem é que o fluxo está aí mais laminar, né? Mais entrando e saindo, digamos assim, e gerando aí zonas laterais de ar mais estagnado. E nessa segunda imagem, essa do meio, a gente tem aberturas na diagonal, né, localizada aí de forma mais diagonal. A gente já percebe que tem uma distribuição um pouco maior desse fluxo de ar dentro desse ambiente, mas ainda assim tem ali uma zona pequenininha que tem ali uma leve recirculação de ar. Agora, indo aí para as aberturas laterais, a gente percebe que, assim como na abertura centralizada, né, na primeira a gente tem um fluxo de ar ali mais laminar. Mas a gente percebe aí que nessa parte inferior do ambiente a gente tem aí uma recirculação de ar, tem uma zona um pouco de ar mais estagnado, né? Tanto a localização aí das aberturas em área centralizada, né, ou lateral na parede, a gente percebe que para a renovação do ar, essa localização não seria assim de fato tão eficaz, até porque a gente percebe aí algumas zonas dentro do ambiente que seriam aí zonas de ar mais parado. Em relação agora, se a gente mudar, né, o ângulo de incidência desse vento, colocar ele agora inclinado à fachada com as mesmas características dos ambientes, né, abertura centralizada, diagonal e lateral, a gente já começa a perceber aí uma distribuição de ar um pouco maior dentro desse ambiente em relação à incidência, o ângulo de incidência desse vento. Observe aí que nessa imagem da abertura centralizada a gente já percebe um pouquinho mais desse movimento de ar, dessa circulação ali dentro. Na abertura diagonal tem aí sim um pouco, tá bem parecido na verdade com a abertura com a imagem de cima, mas a gente percebe aí uma zona um pouco maior ali de recirculação de ar. Na abertura lateral a gente percebe também algo bem semelhante com a imagem de cima, entretanto a semelhança nesse caso é em relação à área de ar, que seria ali uma zona mais estagnada. Mas em relação ao fluxo de ar que entra e que sai, a gente já percebe ali um pouco mais de movimento, né? Não é mais aquele fluxo mais laminar. Bom, ainda em relação à localização das aberturas, a gente também pode locar essas aberturas em paredes adjacentes. Percebam, por exemplo, que nessa imagem do desenho 3, a gente tem as aberturas de entrada e saída bem próximas, gerando aí uma zona mais ali no cantinho do ambiente, que seria ali uma zona de ar mais parado, né? Assim como acontece também nos exemplos 4, 5 e 6, que a gente tem uma zona ou outra de ar mais parado. Mas aí essa zona de ar parado, essa movimentação, essa distribuição do ar nesse ambiente vai depender aí também da estratégia de projeto que vocês querem utilizar, tá? Ainda em relação à localização das aberturas, a gente vai analisar agora algumas imagens em corte. Nesse caso, as aberturas elas estão em paredes opostas, localizadas aí com diferentes níveis de altura, tá? Observem, por exemplo, nessa primeira imagem à esquerda, abaixo aí dessa seta azul maior. A gente percebe que as duas aberturas elas estão localizadas na parte superior dessa parede, né? Então, o que a gente percebe é um fluxo de ar ali mais próximo ao forro, né? Mais superior. Isso é bem interessante, por exemplo, se eu estou querendo ali que o fluxo de ar ele não entre em contato direto com o usuário daquele ambiente. Então, eu posso sugerir, por exemplo, esse tipo de disposição e altura da abertura. E é bem interessante que, por exemplo, uma estratégia dessa no inverno, né? Coloca ali umas aberturas superiores para renovar o ar e que aquele ar não entre em contato direto com quem está lá dentro daquele ambiente para não causar um desconforto térmico aí por frio, né? Considerando uma hipótese de inverno. Nessa imagem abaixo dessa primeira, a gente tem agora a disposição da abertura de entrada superior e da abertura de saída na parte inferior da parede. E a gente pode perceber que tem aí esse fluxo de ar, mas a gente pode até analisar um pouquinho melhor, dependendo aí da velocidade com que esse fluxo de ar está entrando,
pode ser que esse fluxo de ar ele não consiga sair, né? Pode ser que ele fique estagnado nessa parte superior aí do forro, né? Digamos assim. Então, a gente tem que começar a analisar também essas questões. Se for um ventinho, um fluxo de ar um pouco mais fraco, pode ser que não chegue aí a sair, tá? Mas, dependendo dessa velocidade, pode ser que de fato saia. Agora, indo para a imagem superior, à direita, a gente percebe aí um fluxo de ar mais linear, né? Digamos, mais na altura ali do usuário, se ele estivesse ali dentro daquele ambiente. Mas a parte superior e inferior desse ambiente já não teria ali uma distribuição do ar. Na imagem de baixo, a gente percebe as duas aberturas, né, de entrada e saída localizadas na parte de baixo da parede, né, aquela parte mais próxima ao solo. E a gente percebe que se tivesse um usuário dentro do ambiente, o fluxo já estaria em contato com ele ali mais próximo aos pés, né, joelho, mais ali nas pernas, deixando aí a parte superior do ambiente sem esse fluxo de ar. Na imagem de baixo, a gente tem a abertura de entrada inferior e a abertura de saída do ar na parte superior. É bem interessante analisar essa imagem, que, por exemplo, a gente até lembra daquele princípio de que o ar quente ele tende a subir, né? Então, se eu tiver uma abertura de saída de ar localizada ali mais superior à parede, eu vou otimizar essa saída de ar desse ar quente. Claro que aí depende da altura também dessa abertura, tá? Tem uma série de questões. Bom, outro fator em relação ao dimensionamento das aberturas, né? Que tamanho é as minhas aberturas, tanto de entrada quanto de saída. Lembrando que a localização e as dimensões das janelas exercem aí grande influência na qualidade e na quantidade da ventilação natural dentro dos espaços internos. Aqui eu coloquei, vamos fazer agora uma relação entre a abertura de entrada versus aí a abertura de saída, tá? Quando a abertura de entrada é maior do que a abertura de saída, a velocidade do ar ela tende a ser menor, entrando ali naquele ambiente, e a distribuição do ar ela tende a ser um pouco mais uniforme, tá? E a gente até analisou isso um pouquinho também no Inditano, naqueles exemplozinhos que a gente foi fazendo. E se eu fizer o inverso, né? Se eu colocar uma abertura de entrada menor do que a abertura de saída, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a velocidade de entrada ela tende a ser um pouquinho maior e a distribuição do ar ela tende a ser mais irregular. Então, pode ser que colocar uma abertura de entrada menor pode ser uma estratégia minha, por exemplo, em locais em que a velocidade do ar naquele ambiente, né, naquela cidade, ela não é tão alta. Então, eu posso otimizar colocando uma abertura de entrada menor para tentar acelerar ali o fluxo de ar dentro do meu ambiente. Então, tudo vai depender das estratégias que a gente quer propor. Coloquei aqui também a relação, a influência dos elementos externos, né, na distribuição do ar dos nossos ambientes. Nesse aqui é a alteração do padrão de escoamento do ar interno em função de projeções verticais. O que seriam essas projeções verticais, né? Um brise vertical, uma extensão de parede, né? Algo assim. Observem, por exemplo, vamos fazer aqui a comparação nessas três primeiras imagens superiores, são exemplos de ambientes sem projeção vertical. E esses exemplos superiores a gente já viu um pouco dessa distribuição já em slides anteriores, tá? Então, nas três imagens inferiores, a gente tem a distribuição do fluxo de ar com influência aí dessas projeções verticais. Então, a gente já tem, por exemplo, um brise vertical, uma parede um pouco mais extensa. Percebam aí que essa projeção vertical, né, esse elemento externo, ele serve também como um captador de vento, né? Ele dá ali fornece aí uma certa direção desse vento para dentro do ambiente. Ou então ele pode barrar também, dependendo de onde é que ele esteja alocado. Então é interessante que a gente analise esses aspectos. E se eu agora colocar, por exemplo, uma projeção horizontal, né, um brise horizontal, uma marquise, algum elemento desse tipo, na parte externa. Observe que nessa primeira imagem eu não tenho projeção horizontal nenhuma e veja o fluxo, veja a distribuição desse fluxo.
Mas se eu colocar, por exemplo, uma projeção horizontal aí até um pouquinho distante da parede, o que é que eu vou observar? A distribuição de ar entra até um pouquinho de ar ali pela parte superior dessa projeção horizontal. A gente já percebe aí uma certa diferença da distribuição de ar a partir desse elemento. Aí aqui eu coloquei alguns outros exemplos para vocês começarem a perceber essa variação dessa distribuição a partir dos elementos que a gente começa a incorporar no nosso projeto. E um outro fator em relação à configuração interna dos nossos espaços, né? Então, por exemplo, quantos mais obstáculos eu coloco dentro do meu ambiente, a tendência é que aquela velocidade do vento ela tende a ser perdida. A cada ponto cada parede, a cada divisória que aquele fluxo de ar encontra, ele tende a perder um pouco a sua velocidade. E também a cada obstáculo que ele encontra, ele vai querer o que? Desviar, né? Então, esses obstáculos também vão influenciar na distribuição do fluxo interno desses ambientes, tá? Observem, por exemplo, que na imagem 2 eu coloquei, tem aí uma parede e o fluxo de ar ele tenderia a entrar de uma forma mais direta, encontrou um obstáculo e se desviou, né, para os dois lados. E então, cada elemento que a gente coloca dentro do nosso espaço, a gente tem que analisar de uma maneira mais detalhada, né, um pouco mais específica, para saber se de fato é aquele que a gente quer proporcionar. Essas foram as bibliografias que eu utilizei para essa aula, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá bom? Anotem aí tudo que vocês tiverem interesse em conhecer mais um pouco, tá? Tchau, tchau!